Então, galera, estou aqui agora esperando o amigo Adilson Rangel para poder a gente conversar um pouco, né? Falar sobre a questão tanto aqui em Campos, né? Com a Covid-19, mas principalmente com essa questão do hospital de campanha em área, né, residencial. Olá, Kelly, beleza? Então, falar sobre ter um hospital de campanha hoje numa área residencial, qual é a preocupação, né, da população, sendo que nós, ao mesmo tempo, temos uma área aqui chamada CEPOP, que daria para abrigar já com asfalto, tudo direitinho, iluminação muito bem estruturada, inclusive, né, que é um sambódromo aquilo de lá. E, uma vez que foi criado pelo governo passado, talvez não está tendo serventia no governo atual por conta disso. E sabemos dos valores que estão sendo, né, investidos nessa obra e tal. É de grande função para a sociedade, mas também, né, traz também uma certa preocupação para os moradores e demais munícipes. Opa, beleza, Nilton, beleza. Um abraço, meu querido. E querendo saber como que está sendo isso, como que é encarado isso pela área jurídica, como advogado, qual é a visão dele hoje nessa questão, e principalmente, né, como pai de família também e morador da cidade. Vamos só aguardar a Dilson chegar para poder começar esse bate-papo aí. Tá muito alto, baixa um pouquinho. Abaixar o... Não, porque quando ele chegar, na verdade, vai dividir a tela. Ah, tá. Mas só você dá assim. Aí, agora fiquei menos. Deu pra baixar um pouquinho o pescoço? Sim, tá vendo? Minha produtora tá demais hoje. Né? Depois que a Liza veio, ela mudou agora, tá participando. Tá demais. Fala, Luciano. Beleza. Então, aí com a Dilson a gente tem essa conversa, né? Pra saber mesmo no cunho jurídico como a gente pode, né, se precaver quanto cidadão, né, e saber realmente dentro do direito como que está sendo encarado, até principalmente esse período que estão sem licitação alguma, né, tudo acontecendo, um investimento muito alto. E lembrar também o seguinte, que na Beneficência Portuguesa, que já é um hospital estruturado, com toda a vigilância sanitária, tudo mais acontecendo, as ruas estão interditadas. Será que isso também vai acontecer na 28 de março, a principal avenida da cidade? Como que a população pode reagir? Porque se na própria Beneficência Portuguesa, que já é um hospital, as ruas intermediárias, ali a própria rua, né, e as periféricas estão sendo interditadas para poder, né, é por segurança, é por conta do vírus, ou é só pela questão mesmo de demonstrar um serviço público? E se fizer isso na 28 de março, como que vão ser as questões, principalmente com ônibus, né? Eu acho que mesmo a gente está impedido hoje de trabalhar, presumo que isso deve acabar nos próximos dias. Até mesmo saber juridicamente como que é essa abordagem hoje. Tem muita coisa funcionando também, né? Já temos algumas atividades já, e se fechar, vai parar ônibus, os ônibus vão ter que mudar suas linhas para poder atender dessa forma. Vale lembrar também que além da 28 de março, nós temos, pelo outro lado da avenida, nós temos a Nilo Peçanha, também entrada da cidade. E além de ter também restaurante, ter hotelaria naquela região, empresas de transporte, né, que é 1001 ali atrás, próximo. Será que de repente foi feito um planejamento real para abrigar essa obra dentro do espaço, né, do grupo do Superbom? Isso tudo a gente está querendo abordar agora com a Dilson. Cadê a Dilson, Rangel? E se alguém quiser participar nesse meio tempo até a Dilson chegar, né, a gente já vai aproveitando também para poder conversar sobre outros assuntos, como está sendo a sua cidade, como você está encarando isso dentro do seu mercado de trabalho, como estão sendo essas abordagens. Hoje estou de fone diferente. Mas saber de fato, né, como que tá... Opa, tá no churrasquinho com o Marquinhos. Com certeza, então conhece mesmo. Sabe que tá com o Marquinhos, é certo. Bom,
tentar ver se esse homem aparece. Será que ele tá aproveitando? Maria Lula Doces, beleza. Não era o contrário isso, não? É uma briga constante. E o som tá tranquilo aí? Vocês estão escutando bem? Fala, Thiago, beleza? Como que vocês estão fazendo nesses dias? Já voltaram ao trabalho? Ou tá trabalhando home office? Trabalhando com delivery? Como estão sendo aí para os demais? Acho que para todos os nossos amigos, como que estão sendo esses dias, né? E se já sabem também de alguma coisa, alguma lei, alguma forma que está sendo buscada, né, junto com a justiça, para poder mudar esse cenário nosso quanto antes, ou se realmente os números estão crescendo, ou os números que estão sendo apresentados são reais. Nós temos isso também, né? Há poucos dias eu postei com relação às pessoas não estarem sendo na verdade não estão sendo comprovados com o coronavírus, porém os obituários saem como parte dessa pandemia, o que impede os familiares de, né, realizar principalmente o velório, né, dos seus entes. Caixão lacrado. Caixão lacrado. A gente tem todas as características hoje, aumenta-se o número, né, mas de fato nem todos os obituários foram comprovados. Quer dizer, esse carregador aqui é meio puxador. Mas estamos trabalhando aqui, que a produção hoje está... Pode ser. E de fato, essa questão do obituário, né? Se necessita de comprovação científica para utilizar um medicamento que tem a possibilidade de cura, mas por afirmarem, né, a sociedade médica afirmar que nós não temos ainda embasamento científico, mas para sair o laudo como coronavírus num obituário, cientificamente é aceitável, né? Priscila, beleza. Rosane também, beleza, abraço. Então, tô aguardando meu cafezinho, ansioso, vamos embora, né? Aqui ou aí em Portugal? Fala pra mim, Luciano. Vou em Portugal, vou tomar café não, amigão. Brincadeira, né? Meu desejo é ir tomar um vinho contigo aí, né? Todo vinho daí é do Porto, né? Maravilha. Qualquer bebida local já tá valendo. Mas essa questão Então, são essas máximas que a gente quer esclarecer com a Dilson, mas para isso eu preciso dele, lá ele é café, café colombiano, não quer não, amigo, brincadeira, deve ser bom, né? Agora sim, Adilson, me manda um convite aí pra gente poder começar, pra gente poder conversar e trocar essa ideia e me ajudar até nesse esclarecimento, principalmente, né, nesses dias que a gente está com uma preocupação muito grande. Vai aparecer o convitezinho para poder participar da live, compartilhar, e aí eu aceito aqui, para poder a gente começar logo. Vamos nós, doutora Dilson. Apareceu o convite aí, meu. Wilson Júnior. Não chegou. Então, vai aparecer para você, provavelmente se for igual. Só ele sair da live e entrar de novo, vai aparecer assim, enviar uma solicitação para participar do ao vivo de Papauá. Aí vai aparecer solicitar, ele tem que clicar nesse solicitar. Então, Adilson, no caso aí, quando você entrou, provavelmente apareceu a mensagem, solicitar participar da live com o Papauá. Se não, tenta sair e entrar novamente, para ver se o convite surge para você na tela. Fica no rolo dos comentários. E está no rolo dos comentários. Vamos mais. Vamos ver se de repente saindo e entrando de volta, né, se melhora isso. Tirar o boneco patrocinador. Ih, não, o cabelo tá grande. Posso não. Vamos nós.
cortador de osso. Conseguiu? Ainda não, tô aguardando o ano. O que tem aqui, as outras opções, acho que não são referentes a isso, né? Porque é só quando a pessoa manda mesmo um convite que eu posso aceitar. Agora sim, visualizar. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? E agora? E agora? Oi, Copom. Oi, Copom. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Agora ouvi. Tá me ouvindo? 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 Não Eu deixa tô te ouvindo. Eu tô. parei de palhaçada. Tá me ouvindo agora? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, tá tudo certinho. E eu, querido, como estão esses dias aí em casa, com a família inteira aí, criançada? Nova rotina, né, Copom? Trabalhando. E as crianças. Falhou? Tá me escutando? Eu tô. Então, mudou a rotina completamente, né? Mas a gente tá justo, né? O importante é estar bem, estar com saúde. Graças a Deus. E por falar em saúde, agora no governo, né? A gente vive aqui em Campos, não teve tanta dedicação antes na saúde, foi surpreendido agora com essa pandemia e tal, e um alto investimento, né? Investimento assim, absurdo. Quer dizer, para mim são números que eu nunca tinha visto antes investido na saúde em um só caso, né? A gente teve a ausência aí de medicamento em ambulatório e outras, né, situações bem delicadas dentro da saúde aqui no nosso município. E agora cerca de 9,9 milhões, né? Praticamente 10 milhões investidos na... Só que dinheiro público alto na federal, sem licitação, sendo aproximadamente, né, próximo a 99 mil por leito. Seria isso mesmo, os números? Sim. São esses valores, pelo que a gente viu nas matérias que saíram sobre o assunto, são números altos mesmo. E fora do hospital, vamos fazer um panorama geral, né, Bacuá?
foram 1 bilhão, eu notei aqui em algum lugar, 836 milhões só para uma OS que o Estado contratou diretamente, quer dizer, no total de 1 bilhão 836 milhões para uma OS. E nesse prazo, assim, tipo, a gente hoje não tem nem como o portal da transparência do Estado do Rio mesmo está fora do ar, né? A gente não teria nem como saber se essas empresas existiam muito antes da pandemia, se, né, foram criadas nesse período também, né? Que é uma realidade, infelizmente, no nosso cenário político. Então, a questão do portal da transparência, Isso. tá ouvindo? Então, a questão do portal da transparência não está disponível. Isso aí é uma afronta a toda a população, né, que não pode utilizar do seu direito de fiscalização. Correto. Só que isso fere vários princípios, né? Princípio da transparência, princípio da moralidade e vários outros que a gente não vai entrar no caso aqui, que não é a questão de dar aula de direito, né? Sim. Mas a empresa que foi contratada para construir o hospital aqui em Campos, ela tem problemas de participar de estação em outros municípios. Ela está proibida de participar de estação no município do Rio de Janeiro. Isso aí eu não sei o que estou falando, não. Está no site do G1, que saiu hoje uma matéria dizendo que ela está proibida. Assim, em tese, existem divergências quanto à possibilidade de uma empresa estar impedida de licitar com um município, de participar da contratação em um governo do estado ou em outro município. Só que assim, tem divergências. Ele poderia estar com um problema no município e participar da licitação do governo. Só que isso fere um princípio mortal, né? Que é a moralidade. A gente vai contratar uma empresa que tem problemas com o município do Rio de Janeiro, que é a capital do estado. Então, no mínimo, é estranho uma contratação de uma empresa com esses problemas. Né? Aqui em Campos, vamos supor, é óbvio, né, que a gente sempre encarou muitas questões em período normal de licitação de haver licitações que geravam curiosidades, né, principalmente no cunho jurídico. Assim. E a gente sempre conseguiu examinar, acompanhar essas, inclusive impedir algumas. Né? No campo do direito recente teve uma ação apresentada por você mesmo. Então, a ação foi o doutor Alexandre Buchal, e eu sou um dos advogados, que é a questão do famoso tapa-buraco, né? Sim. O doutor Alexandre nos procurou a mim, o Cristiano Sampaio e os outros colegas advogados, Sim. E a gente fez uma análise da forma que estava sendo feita a licitação e te viu valores absurdos e alguns equívocos naquela licitação, né? A questão de dois objetos distintos em um mesmo edital. Isso aí qualquer um que tem um mínimo conhecimento de licitação sabe que não é permitido. E tem um detalhe, existe um manual do Ministério Público de São Paulo que explica, que ensina, né, aos promotores de lá a caçar licitações fraudulentas. E o modelo que é utilizado lá, um dos modelos que é utilizado para demonstrar que tem grande chance de ser uma licitação fraudulenta, é um modelo muito, muito parecido com o que foi utilizado naquela licitação da tapa-buraco. E não foi à toa que o juiz deu uma liminar para impedir, e até o momento o município não tentou reverter aquela liminar. E se fosse tão urgente, a gente já poderia ter tentado reverter, né? Mas vamos tocar para frente e falar de coronavírus. Mudou muito a configuração de prioridades nesse período. Né? Também, mas se fosse realmente necessário tapar os buracos, que eu entendo que seja, mas vamos tocar, vamos falar do corona, né? Então, aí com vamos botar aqui a área de circulação, que lá próximo à Beneficência Portuguesa hoje, onde atende, né, seria o centro de referência, tem uma quantidade menor de leitos, porém a gente identifica logo o trânsito dali que mudou completamente. As pessoas foram impedidas de passar com o veículo, o trânsito comum ali já não é
semelhante, né? De outrora. E aí hoje, esse hospital de campanha, acho que interpretaram mal esse nome, hospital de campanha, né? Tá vendo? Não é campanha, tudo bem. Mas hoje, na 28 de março e Nilo Peçanha, por exemplo, teriam que ser impedidas, por exemplo, é uma realidade hoje que a gente vê. Se não pode na rua do hospital, que já tem toda a questão de vigilância sanitária, obedece todas as regras de hospital, teve que fazer o impedimento, né, das avenidas, da rua paralela e tal, todo acesso ali, né? E isso numa 28 de março a gente sofreria muito mais, né? Ao contrário, se esse hospital fosse montado no CEPOP, apesar de ter sido feito no governo passado, mas foi com dinheiro nosso, né? Dinheiro público de Campos. Como que a gente pode identificar isso? Ou houve interesse, porque de repente o proprietário do espaço era um pré-candidato à prefeitura? A gente tem toda essa relação, né, hoje. Então, Popular, ali a questão de fazer essas análises de interesses, eu acho que fica meio preocupante e até arriscado da gente acusar certas pessoas, né? Eu acho que a gente tem que ter um cuidado de como lidar com isso, porque a gente tem que pesar que as pessoas têm bom senso e bom caráter. Sim. Mas no caso ali, a gente vê inúmeras questões que deveriam ser analisadas, e algumas você já falou, a questão de locais que estariam muito mais próprios para o caso. E a gente faz uma comparação, né, com o direito, a gente usa os princípios do direito. É razoável colocar um hospital de campanha com 100 leitos, que em tese todos os 100 deverão ser comprovados, acredito que seja isso, e colocar num local em que a movimentação é muito grande, ali o barulho vai incomodar os pacientes. Não é um hospital feito de uma maneira planejada, em que paredes são feitas com isolamento. Então, ali tem um problema, um incômodo para os pacientes que lá estarão, que tomaram que não seja os 100, que sejam bem menos, a gente torce para que não chegue esse número. A ideia não é nem lotar, né? Parece que nem seja usado. Isso, a gente pede que a gente reza a hora que seja para que não utilize. Mas aí você pega, é razoável colocar num local desse, tendo, como você falou, o CEPOP, a própria Fundação Rural, locais mais afastados, locais mais tranquilos, e que podem causar menos medo à população. Porque assim, a gente tem lido sobre esse caso aí do hospital, e tem uns dizendo, mas o hospital da Beneficência também é no centro, o Ferreira é no centro, tem moradores perto. Só que a questão é, o Hospital Ferreira Machado, a Beneficência, eles já existiam antes. Sim. Eles não foram planejados para atender pessoas com coronavírus. Se você tem a possibilidade de planejar, por que não colocar num local mais afastado? E aí eu faço uma comparação com um princípio que é muito utilizado no direito ambiental, mas que nesse caso ele vem a calhar, que é o princípio da precaução. Que quando você não sabe qual é o risco que pode causar aquilo dali, a gente tem visto isso, que existe uma diversidade de entendimento, o presidente da República tem entendimentos, governadores têm outro entendimento, tem vários cientistas com várias posições, ora um remédio é bom, ora não é, ora ele funciona, ora não funciona, ora vai ter vacina, ora não vai ter vacina, então a gente está no meio de um ambiente de dúvidas, de muitas dúvidas. E como que eu vou ter certeza que, ao colocar um hospital para atender somente pessoas com coronavírus, aquele ambiente ali, eu até anotei para não esquecer, não vai ter uma contaminação comunitária. Seria dentro do PBA, né? Seria o Projeto Básico Ambiental, que teria que apresentar essas variantes, assim, vamos dizer? Sim, teria o projeto, mas a gente questionando. Fizeram esse projeto? Pensaram nisso? Pensaram assim, na dúvida, vamos colocar em locais mais afastados? É isso que a gente pergunta. E a questão, voltando, né, da licitação que você questionou de quem é o terreno, ao que parece, foi doado. Foi incomodado.
Mas Essa parte de ter um valor investido já foi descartado, isso aí, ó. Mas, de toda forma, a gente vale lembrar também que, apesar de ser um grupo grande dentro da nossa cidade e ter esse imóvel no local, se trata de um ex-pré-candidato a prefeito, né? Independente de qualquer situação. Mas ele parece que já disse que não vai ser candidato, não sei nem se está afiliado a algum partido. Sim, sim. Não, independente disso, mas não, o fato de ter oferecido não é, tipo assim, não deveria ser uma condicionante, né? Por a gente ter outros espaços próprios, como é o caso do próprio Cepop, que já tinha asfaltado, iluminação já adequada, né? Porque tem um alto poder ali, tanto que atende a shows como os Wesley Safadão, por exemplo, e o próprio Sambódromo. A gente tem eventos de grande porte, teria iluminação suficiente, já tem gerador próprio, acredito que tenha iluminação própria, no caso, porque num caso desse, como semelhante, né? Quando tem circo, parques, que são necessários, usam de gerador de energia, né? Gera mais custo. São coisas que deveriam ser evitadas, digo nesse sentido também. E o local, a segurança é bem maior, né? Para a população, eu digo. A gente tem o de ir e vir, passar, sem ter preocupação de ser contaminado, por exemplo. As pessoas, para entrarem lá, elas, né, vão ter... não necessariamente vão entrar andando, mas se o vírus circula, né? Sim, concordo plenamente com tudo. Assino embaixo com o que você falou, você está perfeito, eu penso igual. O que a gente tem que avaliar é o quê? Quais são os outros interesses que fizeram ser, né? E só que são interesses, a gente não tem como acertar. O que levou a escolha do local? O que a gente pode fazer é fazer uma análise seguinte. Aquele hospital está sendo construído com um valor muito mais alto do que foi construído em São Paulo, pelo que eu me lembro. Acho que até 10 vezes mais caro. E pela mesma empresa. Então, por que um valor tão mais alto? E assim, a gente tem que pensar o seguinte. Quase 10 vezes mais, né? Por lei. Foi 10 vezes, é isso mesmo. Né? E a questão da licitação, que no caso fala que não teve licitação. Na verdade, a dispensa de licitação por emergência é uma modalidade sim prevista na lei do 666. É o artigo 24. É o inciso 4 do artigo 24. Então, existem regras a serem cumpridas mesmo. Nesse caso de dispensa, não pode ser dispensar a qualquer custo. Os preços têm que ser compatíveis no mercado, a moralidade tem que estar presente, tem que ter transparência, tem que estar publicado a contratação. Inclusive, essa questão da transparência que você iniciou falando, agora eu me lembrei, o Ministério Público do Estado do Rio abriu um inquérito civil questionando o motivo dos contratos que estão sendo feitos, eles estarem todos em sigilo. E foi colocado em sigilo. E aí deu 5 dias para tanto o governador do estado, o presidente da Alerj e os secretários se manifestarem e apresentarem medidas em que demonstrem como foi contratado todo não só a questão do hospital de campo, mas todas as contratações daquele valor de 1 bilhão, que eu falei mais cedo, em que todo um processo licitatório ele foi deixado de lado por questão do decreto, mas o decreto ele não quer dizer que pode comprar a qualquer custo. Como se você estivesse comprando para sua casa, você não escolhe o preço, você vai lá e compra de qualquer maneira. Sim. Você tem que seguir o decreto, ele permite a contratação por emergência, mas você tem que comprar com preço compatível. É o princípio da economicidade, a moralidade. Você tem que contratar aquilo que realmente é necessário. Aí no hospital eu acredito que seja. Mas será que todos esse 1 bilhão contratado, ele é necessário? Ele faz parte de questão de saúde? Não é simplesmente estar num hall que você pode chegar e contratar.
tem que justificar a contratação, principalmente sendo de emergência. Então, são várias coisas que não estão sendo levadas a público e que geram na gente desconfianças. Sim, sim. E, de toda forma, após o período, e dentro do período também, o Ministério Público pode estar sendo atuante, né? Não é 100% aberto isso. Não, então, como eu te falei, Então, só o Ministério Público ele está perguntando porque ele vai querer ver todos os contratos como estão sendo feitos. Ele não vai ficar só esperando a resposta. É 5 dias não respondendo, ele deve tratar com medidas mais duras. Ele deve determinar sobre pena de prisão, que apareça os documentos, toda a pasta de contratação, como se chamam, né? E, assim, e dentro de tudo isso vai estar o Hospital de Campos. Então, quando aparecer a forma de contratação e como foi realmente pago, se realmente foi esse preço exorbitante, a gente vai saber com a publicação no portal da transparência. Assim que ele retornar também, né? Então, mas aí, de alguma forma, ele vai ter que aparecer. Em algum momento, ele vai ter que aparecer. E, assim, um detalhe que aqui tem que ser dito, né? Que quando se constata que foi fraudulenta uma licitação, e aí tem vários viés, é um crime. Isso é um crime previsto na própria lei 8666, que dá 2 a 4 anos de prisão. Então, a gente espera que o Ministério Público investigue ao ponto de, se tiver mesmo tendo sobrepreço, direcionamento, qualquer questão que seja proibida, que ele seja atuante à aglomeração e que sejam condenados aqueles que estiverem burlando a lei, burlando a contratação direta, porque ela pode ser burlada. Compreendo. E esse prazo, no caso, apresentando, o cidadão ele pode levar independente, ele precisa juntar com uma ONG ou ter algum órgão acompanhando, né, para poder ele entrar com essa solicitação, né, de vista. O cidadão, você falou do Ministério Público? Junto com o Ministério. No caso do cidadão comum, ele pode entrar a todo e qualquer momento, desde que ele tenha embasamento. Né? Sim, a verdade quando você fala em entrar, você está falando de ajuizar alguma ação judicial. Sim, se o cidadão, um eleitor, né, ele constatar que está tendo um desvio de finalidade, está tendo fraude, dinheiro sendo desviado, quando o erário está sendo atacado, né, ele pode entrar com uma ação popular requerendo que aquela contratação seja cancelada. E que, se já tiver acontecido, que os gestores paguem por aquilo que foi constatado como ilegal, como criminoso, né? Chega a ser que é criminoso, né? Então, o cidadão que consegue evidências, e aí precisa de evidências, por isso que precisa ter o portal de transparência funcionando. Se o portal de transparência não estiver funcionando, como vamos ter os números e como foi feita a contratação de fato? E aí fica pendente só de quando finalizar isso, entrar, e aí já entra com voz de, se houver, né, identificado, não é cancelado o processo, mas os responsáveis serão punidos, né, vou botar dessa forma. Serão responsabilizados. Sim. E se consegue comprovar, além de ter que devolver tudo que foi pago indevidamente, ele, como eu falei, responde criminalmente. Se for, no caso, né, são pessoas públicas, vão chegar a ficar inelegíveis a participar de eleições, e algumas cidades, e até de ser nomeados como cargos de confiança, de gestão, porque tem algumas cidades que promulgou lei nesse sentido, de que se ele não pode concorrer para uma eleição, por que ele pode trabalhar como gestor? Entendi. Então, são essas as possibilidades de se for descoberto fraude, sobrepreço, qualquer coisa nesse sentido. Correto. Aproveitar para cumprimentar nosso senador, né?
Também doutor, advogado, também doutor Mário, Mário Filho, Mário Terra. Tá, entrou aí Mário online Filho. aí participando também. Lá, nosso senador lá pela JCI também. Conheço, Mário Filho. Seja bem-vindo, Mário Filho. Beleza. E hoje, dentro dessas questões, vamos supor, empresa abrir, existe alguma possibilidade disso acontecer pelos próximos dias, de voltar ao comércio? Algumas lojas a gente já vê, material de construção, né, funcionando e, né, redação jornalística nunca parou, mas sabemos que shopping, lojas de pequeno porte, ao contrário de supermercados, que são sempre superlotados, né, o Macro já foi fechado 2 vezes, com intervenção da Polícia Militar, mas outros continuam ativos, né? Redes de supermercado estão sempre lotados, por exemplo, aqui em Campos. Existe a possibilidade, por agora, dentro do direito, de essas lojas também reabrirem, né, nesse período, dia 30? Então, Papauá, eu vejo isso aí muito mais uma decisão política, né? Porque a gente tem visto guerras de decisões, ora decide que não pode prender quem está caminhando na praia, ora pode. Então não vou nem ousar em falar minha opinião aí, porque é algo tão polêmico e que talvez esteja ultrapassando até o judiciário, porque está na mão, como a gente tem visto, está na mão dos governantes. O presidente da República entende de uma forma, alguns governadores estão entendendo de outra forma, e aí fica lá a gente aguardando que o STF decidiu. O STF parece que a última decisão que foi tomada lá é no sentido que os governadores e os municípios, os prefeitos teriam esse poder de determinar fechamento de lojas e de reclusão das pessoas. Mas isso é algo que pode mudar. Pelo que eu me lembro, essa decisão ela foi democrática, deve ir para a turma ou até para o pleno, não tenho certeza. E pode mudar, sim. Pode mudar juridicamente e politicamente. As pessoas entendendo, as pessoas, eu falo, os gestores entendendo que não liberar o trabalho das pessoas, da população pode gerar um prejuízo maior, que é o desemprego e a fome, que a gente tem visto aí essa discussão aflorada, e é uma discussão muito polêmica, e aí eles podem, a qualquer momento, mudar as medidas. Teve um afrouxamento aqui na semana passada, no decreto do prefeito Rafael Diniz, deixando abrir autopeças, outras modalidades de comércio. Só que ainda a gente não vê uma perspectiva de liberar tudo. O governador Witzel, ele prorrogou todas essas medidas até o fim de abril. Então, o que me parece, até o fim de abril, pela decisão política do nosso governador, vai ficar tudo do jeito que está. Manteria essa reclusão, até mesmo obrigatória. A gente viu alguns casos já, tanto em São Paulo também, né? A mulher foi detida por estar fazendo caminhada na praça pública, e no Rio teria sido proibida por estar fazendo caminhada na areia, isolada, sem ninguém em volta. Também, ambas foram encaminhadas, no presumo, para a delegacia, porque foram até mesmo algemadas, essas duas senhoras, né? Essas 2 pessoas foram algemadas e possivelmente encaminhadas, né, para a delegacia, simplesmente por estar fazendo atividade física em praça pública ou na beira da praia, por exemplo. Esse direito de ir e vir, como que ele se comportaria? Isso aconteceu até em Campos, né? Campos, acho que em São João da Barra, não sei se foi a Tafona, o Gruçaí, teve também o Ministério Público junto com a Polícia Militar, acredito que a Guarda estava também presente, eles tiraram pessoas que estavam na praia, mas aí entra aquilo que eu estava falando mais cedo, a discussão ela virou muito polêmica, até se politizando demais. Se você acabou de falar supermercados aí, se a gente vai ao supermercado fazer uma compra rápida, a gente precisa e a gente ainda tem condição de comprar, a gente imagina a quantidade de gente sem trabalhar que não está podendo comprar os seus alimentos, você vai ao supermercado, é gente esbarrando em você, tem gente sem cuidado nenhum. Estou nem aqui falando que o supermercado está sendo relapso, não, mas as pessoas, a gente vê pessoas no centro, vê muitos idosos no centro. Se a gente vê essa quantidade de pessoas, o mercado municipal
a quantidade de pessoas lá, aglomeração lá absurda. Eu não tenho ido lá nem de ver pelas fotos, pela notícia. Teve colega que passou lá em frente e me falou que estava cheio. E por que nesses lugares pode aglomerar, está sendo deixado a aglomeração, e numa praia em que, a princípio, e parece que da forma que foi feita, estavam poucas pessoas, houve a proibição. É algo a se pensar, né? Qual é o real interesse de deixar as pessoas em casa? É para você ficar preso em casa ou para você não fazer aglomerações? Eu acredito que o bom senso deva prevalecer quando se tem que esteja na rua. Às vezes você está na rua para o trabalho, com a necessidade. Eu tenho toda hora, eu evito de sair de casa, só saio quando é realmente necessário. Minha esposa quase não sai, raramente, eu acho que saiu 1 ou 2 vezes só quando eu não fui. Minhas crianças não saíram, meus pais estão lá, a gente não tem se encontrado, eles não estão saindo, mas eles têm essa condição de poder ficar e de se proteger. E aqueles que precisam ir para a rua? Sim. E aqueles que não conseguem comprar pelo delivery? Não tem dinheiro. Então, tem muita coisa que o consenso deve falar mais alto, a razoabilidade, e a gente está vendo que isso não está sendo utilizado. O consenso foi deixado de lado. Correto. E aproveitar também para registrar a presença aqui do pessoal do CDL Campus também, participando aí, está ativo aí, acompanhando também com a gente. E falar também, de repente, se eles tiveram algum posicionamento com relação a essa mudança, de repente, do nosso cenário aqui dentro do comércio local, se o CDL tem algum posicionamento com relação a isso, alguma previsão, alguma palavra de conforto, até mesmo para o vendedor, que é o cara que é comissionado, a gente sabe muitas vezes, né? O trabalhador de balcão, que a gente chama, o vendedor, ele é comissionado. Quer dizer, por mais que ele esteja ganhando esses R$600, que vale lembrar, é o valor muito próximo ao custo com os testes, né, de coronavírus, caso, né, não consiga fazer pelo serviço público, se ele quiser fazer pelo privado, hoje os laboratórios estão custando cerca de R$500 a R$550, né, o teste hoje para a Covid. Quer dizer, esse de 600 não é tão... Você não vai ser... de repente ele deve ser reservado para um possível teste, né, em caso de emergência, se a pessoa estiver em dúvida, né? De repente o CDL teria algum norte, né, para a gente aqui dentro da cidade hoje, com a possibilidade de retorno ao comércio, shoppings ou até mesmo as lojas de rua, né? Algum tipo de rotatividade, de rodízio. De repente seria uma forma também. O que você acha, Adilson? Então, essa é uma tese defendida pelo lado da discussão. Eu acho que chega perto da questão vertical, né, que tem um isolamento vertical e horizontal, e você colocaria as pessoas de risco isoladas e aquelas que não têm risco. Em que a medicina hoje enxerga, né, que a gente tem visto que tem pessoas de 24 anos, 20 anos, várias pessoas que não estão na fase de risco falecendo, mas parece não ser um número tão alto. Entrou aqui uma mensagem. E aí, a questão, que aí acabou que eu tive que entrar pelo celular, não consegui entrar pelo notebook, e naquela confusão ali, e aí entrou um WhatsApp aqui que eu silenciei tudo, mas esse pareceu ser silenciado. E aí, seria razoável, aí eu faço uma pergunta, você deixar as pessoas trabalharem nas lojas com medidas preventivas? Você tem uma loja que a Clínicos tem um tamanho, suporta tantas pessoas sem gerar problema. A gente vamos pensar nisso. Não se deve pensar quanto antes a gente chegar a essa solução, vai ser melhor para todos, porque o isolamento, sim, eu vejo necessário. Mas o trabalho é tão importante quanto as pessoas precisam trabalhar para sustentar.
nossa sociedade ela é composta num sistema de roda dentada também, né? Um faz a engrenagem para o outro funcionar, né? Nenhum seria superior ao trabalho do colega, né? Uma escala Sem que dúvida. seria o mesmo valor dentro, importância, né? Dentro do sistema, da sociedade, né? Nessa formação. Sem dúvida. E aí a gente vai entrando na discussão que já teve vários casos, né? Aonde que fica a dignidade da pessoa humana? A pessoa poder sobreviver de forma digna. Ela vai poder escolher entre ir para a rua, trabalhar e sustentar a sua família com medidas de precaução, ou ela ficar presa sem poder trabalhar e passar fome. É todo mundo que tem uma reserva, é todo mundo que consegue trabalhar em home office. E eu vou dizer todo mundo, eu acho que a maioria não tem reserva e a maioria não tem condições de trabalhar em home office. Então a população está sofrendo. E esse sofrimento ele é muito ruim. A gente vê pessoas que vão pirar aí, vamos linguajar popular, vamos pirar. Porque eu não tenho comida para dar, dinheiro para comprar comida para dar para o meu filho, eu vou fazer o quê? Mas na força você pode pegar o corona, mas aqui não tem comida, não tem como trabalhar. Quantas pessoas? Você falou aí da questão dos R$600. Os R$600 é para o trabalhador autônomo. Aquele que é carteira assinada e ganha por comissão, ele não faz jus a R$600. Sem contar que os que foram demitidos agora, se não tiver dentro do prazo de 1 ano e meio, né, que é o mínimo para poder ter o seguro-desemprego, eles também não estariam cobertos por nenhuma das opções, né, presumo. Sem dúvida, sem dúvida. Não vai estar nenhuma das duas opções. E aí vamos falar a médio prazo, Papau. A médio prazo, o que eles vão fazer? Eles vão ter o seguro-desemprego, vão botar o que tem seguro-desemprego. Em quanto tempo o nível de empregabilidade vai voltar ao que a gente tem hoje? Da mesma forma que tem se discutido qual é o impacto do vírus, o impacto do pós-vírus é muito mais nebuloso do que a gente imagina. Sim. E hoje também a gente tem, como foi essa realidade, né? Com relação vamos supor, se o funcionário do supermercado, o mini mercado, que seja de bairro, padaria e outras empresas de atendimento ao público, qual a imunidade deles qual o diferencial, né, de imunidade frente ao vendedor de loja, né, de roupa, ou lanchonete, que ele faz o delivery. Se você lembrar como que era o McDonald's no início, né, a ideia dele era realmente entregar logo o lanche sem ter sem a pessoa parar ali para comer. Ele não precisaria nem de salão para atender os clientes, né? E hoje você não pode frequentar um estabelecimento desse. Não sei se está por drive-in ou se é só por delivery mesmo. Mas você não... O funcionário teve redução, né, também de carga horária, talvez. Dos horários de atendimento, da forma de atendimento ao público, até mesmo quem trabalha com delivery, ele também, às vezes, trabalhava com atendimento ao público direto, né? Sim, Tem que sim. se reinventar, mas né, qual a diferença dele para a pessoa que trabalha dentro de um supermercado e está com atendimento ao público da mesma forma, né? Então, existe esse questionamento. Esse questionamento, ele deve ser feito, ele é importante. Só que, como eu disse, existem teses antagônicas aí. A gente tem visto em São Paulo o governador Dória falando na questão de ter 70% da população em casa. Isso seria um número suficiente para que não gerasse a contaminação comunitária. Só que, assim, isso ele tá afirmando, só que a gente vê a guerra de opiniões. Tem gente que fala, a gente fala de pessoas com conhecimento, médicos renomados, cientistas renomados, falando que não necessariamente ter 70% de pessoas em casa não vai gerar a contaminação sistêmica, comunitária. E como que vai gerar essa contaminação? Ninguém tem certeza de como isso acontece. E aí vira esse falar de gato. De que cada um fala aquilo que
entende ser aquilo que o coração dele diz, não que a cabeça dele vai avaliar de forma técnica, jurídica e científica, né? Sim, sim. Tudo isso poderia ter sido evitado quando o governo de São Paulo também, daqui do Rio e outros, né, tivessem fechado os aeroportos ainda antes do carnaval, né? Foi um grande momento ali do turismo brasileiro, mas foi um momento também que na China, na Europa e tal, já era diagnosticado já com a Covid-19, né? Num caso desse, vamos supor, existiria alguma possibilidade, uma vez identificado como guerra biológica, um exemplo, de haver uma espécie de retaliação contra a China por saber do início, ter evitado algumas informações? Existe já alguma coisa tramitando nesse sentido hoje? Então, eu tenho, isso aí eu tenho acompanhado, como todos têm acompanhado pela mídia, então eu não tenho essa informação de uma forma tão precisa, entendeu? O que eu volto é a questão que você falou de não ter bloqueado os aeroportos antes do... Isso aí, para mim, demonstra o que eu acabei de falar, da incerteza, a incerteza que está gerando o coronavírus. Ninguém, e eu falo ninguém tem certeza de nada. Ninguém tem como chegar e falar, é só isolar as pessoas que vai funcionar. Não, fazendo isolamento vertical vai funcionar. Ninguém tem certeza. Então, tem que escolher a medida com mais bom senso. E qual seria com mais bom senso? Aquela que seria boa para a maioria da população. Deixar as pessoas sem trabalhar tem bom senso? Você isolar aquele que precisa dar comida para a família é de bom senso? Então, são perguntas que eu te digo, é difícil ser respondê-las. Sim, sim. Elas não são perguntas tão simples. Eu tenho minha opinião, você tem a sua, mas o que eu tenho visto é que está faltando bom senso para os governantes. Eles estão fazendo aquilo que eles acham, porque não tem nenhum critério técnico envolvido. Correto. E por esses dias agora, a gente realmente está nessa de não, né, proibido tecnicamente de atuar, né, no dia a dia, como era ativo até recente. Inclusive o Goitão aí está esperando para ter jogo. Mas, enfim, a gente não, né, teve essa questão podada e uma hora o pico da doença, da infectologia no Brasil seria na primeira quinzena de abril, depois já mudou para maio e agora a previsão de setembro. Quer dizer, essas variantes, né, só deixa a gente cada vez mais preocupado, até mesmo com o retorno da nossa vida comum, né? Vamos botar dessa forma. E sem previsão, tipo, se realmente a curva, há a possibilidade da curva do vírus sem setembro, ou a gente antecipou essa reclusão, né, das pessoas e liberação de outras, né, vamos botar assim, mas sem ter uma métrica, de fato, como que o cidadão pode, de repente, existe alguma outra recomendação dentro do direito para ele, né, cobrar isso dos seus governantes, uma incerteza, né, de dados, uma ausência de precisão, até mesmo de retorno financeiro, retorno aos trabalhos, retorno à escola e toda atividade, né? Existe alguma forma do cidadão buscar um recurso para poder reabrir seu estabelecimento, independente do concorrente dele não estar abrindo, mas se ele recorrer, ele conseguiria? Então, papai, eu no início da live eu comentei sobre a questão da guerra judicial. Tem decisão para tudo quanto é lado. Eu acho difícil vamos dar um exemplo, um bar, um restaurante conseguir reabrir agora. O medo de deixar reabrir e causar um número de infecções maior do que está acontecendo pode gerar um problema depois. Então, eu acredito que isso não vai acontecer. É uma opinião seguinte bem particular.
Mas o que a gente vê é o seguinte, você estava falando, por que não abrir e por que não deixar fazer de uma forma controlada, o qual eu também falei. O que parece, eu não sei se você assistiu um vídeo de um prefeito de uma cidade, agora eu não estou lembrando qual é a cidade, até chegou um tom de brincadeira no WhatsApp na semana passada, em que ele falava o seguinte, vamos manter a calma, o coronavírus vai passar, todo mundo vai ser contaminado. E ele falou dessa forma. E o pessoal levou uma brincadeira, está acalmando ou está deixando as pessoas mais nervosas? O que parece que está sendo feito é o seguinte: eles têm uma evidência de que vai contaminar todos, só que eles precisam fazer com que todos, que a contaminação seja de uma maneira mais devagar para que os hospitais deem conta. O que mostra, mais uma vez, a nossa incapacidade na saúde. A saúde nossa está né, toda devastada aí e a gente não vai dar conta. Então, parece que é isso que eles estão querendo fazer, evitar de que todos sejam contaminados ao mesmo tempo. Mas será que isso realmente procede? Aí é um questionamento. Será que isso é a verdade? Será que o vírus vai atacar dessa forma? Então, são várias perguntas em que a gente tem que ter cuidado de como se posicionar. E como eu falo, o bom senso sempre é a melhor opção. Não existe aquilo, fica todo mundo em casa ou todo mundo vai para a rua. Eu acho que deveria ser algo mais dividido, ter sim as medidas de prevenção, mas o povo precisa trabalhar. Sim. E no caso, teve alguns. O fundo eleitoral, no caso, vamos supor, foi uma questão que iria entrar em pauta, mas acho que foi retirado da mesa ou já foi cancelado? A possibilidade do uso do fundo eleitoral para o uso da política. Isso aí eu não consegui acompanhar tão bem, mas pelo que eu me lembro, ele foi retirado de pauta, não chegou a ser voltado. Teve até uns deputados do Novo que questionaram, o presidente da Câmara, né, o Maia lá, o presidente. Sim, sim. E parece que não foi. Mas como a gente vem, como eu falei antes, está tendo decisões judiciais conflitantes e uma sendo diferente da outra. Houve decisão judicial já em algum estado aí que o fundo eleitoral deveria ser usado para a saúde. Só que depois foi cassado. Então, essa guerra, essa instabilidade que está sendo gerada, ela é tão ruim quanto a instabilidade que os prefeitos e governadores estão nos deixando quando eles estão prorrogando, e a gente não sabe se eles estão fazendo a prorrogação com um conhecimento de causa ou simplesmente jogando para frente o problema. Correto. Então, a gente já está chegando aqui, caminhando para 1 hora, e eles cancelam, no caso, o final. A gente, para fazer um desfecho, a gente teria mais alguma coisa para poder abordar, poder apresentar nesse sentido? Uma palavra de apoio também para a galera que está em casa. Né? Então, eu acho que é principalmente isso, né? Eu acho que é um momento de união, né? Você tem que aproveitar o momento em que você está isolado e pegar a sua família e unir a sua família, para você se fortalecer. E tudo, né, com apoio não nada na vida. É o principal, é o que toma conta das nossas vidas e é o que talvez esteja nos dando algum recado aí com tudo isso que está acontecendo. Fé em Deus. Isso aí. Algumas respostas da natureza aí também nesses dias. Os mares, né, em alguns locais em São Paulo, lá invadindo. Aqui mesmo, Guaxindiba, salvo o melhor juízo, a gente também teve resposta também da natureza. A Tafona já é meio que tradicional, né, com relação ao Pontal, mas também apresentou um diferencial nesses dias. E realmente isso, a gente também aproveitar também para fazer